Bom dia, meus queridos. Então, a gente vai iniciar mais uma aula de biologia, né? Então, espero que todos estejam bem. Então, o capítulo é novo. A gente vai falar sobre o sistema imunológico, né? O sistema imunitário, que fica no capítulo 19 do livro de vocês, da página 163 a 176. O que é o sistema imunitário? É o sistema imunológico, é os nossos agentes de defesa para a proteção do nosso organismo. Então, qualquer vírus, bactéria, parasitas que entram pelo nosso corpo através da ingestão do alimento, através das vias aéreas pelo nariz, né? Através da pele, né? Então, ele vai criar anticorpos para combater esses vírus, bactérias, parasitas, fungos no nosso organismo, certo? Então isso daí é o chamado sistema imunológico. Vocês podem até se perguntar, por que eu tenho um pelinho aqui no nariz? Por que eu tenho um pelinho debaixo das axilas? Na região pubiana, né? Onde tem os órgãos genitais. Eles servem como sistema de barreira para você não pegar nenhum vírus, nenhuma bactéria com facilidade. Quando você raspa esses locais, há uma incidência maior de 30% de você se contaminar com um vírus, com a bactéria e tudo. Quando um vírus ele é tão pequeno, pessoal, que ele passa por um filtro daqueles de barro. Nós não temos aqueles filtros de casa que tem um filtro de barro, pois aquele filtro de porcelana, ele passa. Então ele é perigoso, o vírus é um dos mais perigosos. Tanto é que a gente está passando agora esse momento de pandemia com esse novo vírus aí, né, que pode dizimar meio mundo de gente, de almas, né? Por isso que a gente tem que se prevenir, usar máscara, porque os nossos pelinhos aqui de proteção não conseguem conter esse vírus dele ser tão pequeno e tão perigoso, né? Mas eu vou mostrar aqui o que é que causa, né? São os vírus, os carcinogênicos. Carcinogênicos são aqueles que desenvolvem o câncer metabolicamente, né? A poluição também, os germes também. Os carcinogênicos também vêm da pele. Tem os parasitas, como lombrigas, como tenhas e outros seres. As bactérias que podem estar no alimento e contaminar você. Os fungos que causam a micose, o pano branco na sua pele. Então aquela micosezinha, aquele unheiro que você tem é causado pelos fungos. E as toxinas que são liberadas por alimentos, que são liberadas por determinadas plantas que você, ao entrar em contato, pode afetar o teu sistema imunológico, certo? Continuando aqui. E esse sistema, ele tem um pré-aviso, certo? Então temos aqui os chamados órgãos dos sistemas imunológicos e suas funções. Então a medula óssea eu vou contar por cima, depois vocês vão ver em outros vídeos que eu vou deixar em aprofundamento, mas eu só vou contar aqui por cima porque não dá tempo e o nosso vídeo é limitado. Mas temos a medula óssea, o apêndice, os linfonodos, placas de Pleia que fica aqui no intestino, o baço, o timo e as tonsílias e adenoides, né? Que no caso aí fica no sistema gustativo da boca, né? Então todo alimento que entra, ou todo ser, corpo estranho que entre no nosso corpo, esses órgãos eles reagem produzindo substâncias para combater aquele vírus, certo? Aquele parasita, aquela bactéria, todos vão ser combatidos através desses órgãos, porque esses órgãos eles têm uma sensibilidade em detectar o corpo estranho e aí começa a produzir substâncias que vão atacar, ou chamados agentes de defesas do teu corpo, certo? Quando ele vê um antígeno. A gente já vai saber já o que é um antígeno, certo? Então, vamos passar para frente. Então a gente tem que reduzir aqui, pessoal, por causa do nosso tempo. Antígeno, a partícula de molécula estranha, quer dizer, pode ser o vírus, a bactéria, o fungo, que ele entra no nosso corpo.
que é capaz de induzir uma resposta imunológica, uma produção de anticorpos contra ela. Então, nosso sangue não tem o sangue vermelho, que é as hemácias, que leva os nutrientes que a gente viu na última aula para o nosso corpo e o oxigênio. E qual era a função dos glóbulos brancos, professor? Porque lá aparece lá nos meus exames. Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Os glóbulos brancos são os agentes imunológicos. Eles vão servir como soldados, eles vão brigar por você para que essa doença não se manifeste. Então, quando entra um corpo estranho, um antígeno na tua pele, que vai para a tua corrente sanguínea, quem é que vai atrás deles? Os glóbulos brancos. Aí cercam ele, aí diz, isso daqui não é, pertence ao nosso corpo, não é alimento. Então vamos começar aqui a produzir, se defender e eliminar ele desse corpo. Então a função dos glóbulos brancos são essa. Quando a gente tem esses glóbulos brancos em excesso, começa também a destruir os glóbulos vermelhos, a gente perde os nutrientes, vem a anemia falciforme e depois uma leucemia. Então tem que ter cuidado e um equilíbrio entre esses dois tipos de glóbulos, tanto brancos e vermelhos. Por isso que é importante uma boa alimentação, a ingestão de vitaminas, tomar banho de sol, né, se proteger de doenças, tomar vacina, porque o pessoal diz, eu não vou tomar vacina não, mas a vacina é um antígeno desse enfraquecido. Ela vem, por exemplo, desse ser enfraquecido que é injetado no nosso corpo. Aí o nosso corpo, ele produz, né, os agentes de defesa para que quando vier realmente o ser que vai te infectar, ele já tem memorizado e ele começa a produzir e combater essa doença. Por isso que a vacina é tão importante para o combate da doença. Agora, a vacina, ela tem que ser tomada e ela aguarda um tempo para produzir os anticorpos. Aí temos a diferença entre vacina e soro. Por que na natureza a gente não tem o soro? O soro já é a substância preparada para destruir os seres indesejados, os antígenos. A vacina, ela vai produzir soldados para poder, no caso aí, se defender o teu organismo, tá certo? Então a diferença entre vacina e soro é essa, porque o soro já está pronto, os soldados de defesa. A vacina, ela vai produzir os soldados de defesa. Por isso que nessa época do corona, se perguntar, professor, o senhor vai tomar vacina? Se ela for testada e for comprovada a sua eficácia, que ela produziu anticorpos para o meu corpo, com certeza eu vou tomar vacina, certo? Por isso que vacina, ela demora, tem um tempo de teste, tem um tempo para ver se as pessoas não adoecem. Vocês devem estar acompanhando aí nos jornais de hoje, né? Então a vacina, ela serve para isso, para nos defender contra essa doença que hoje assola o nosso país e o mundo todo, né? Continuando. Deixa eu apagar aqui, pessoal. Exemplos. Fragmentos de bactérias, são pedaços de bactérias, vírus, protozoários e toxinas. Isso daí é feito o antígeno, que são, no caso, os seres, né, que entram no nosso corpo. O anticorpo são a hemoglobina. Liga-se especificamente ao antígeno, que dá origem, inibindo a ação no seu organismo. Então, os anticorpos, eles vão lá e pegam aquele antígeno e não deixa ele produzir a substância para danificar o teu corpo. Então, no caso, aqui é o Covid, vamos supor. Aqui eu tomei a vacina. A vacina chegou, criou anticorpos, aí criou um monte de soldados. Aí os soldados vêm aqui, pega esse antígeno e não deixa ele se espalhar pelo corpo. Se eu não tomar vacina, não tomei, então eu elimino. Aí aqui começa a surgir outros, e você começa a ter os sintomas da doença, certo? Molécula proteica em forma de Y,
produzida pelos linfócitos e plasmócitos, né? Então, no caso aí, eles vão produzindo essas substâncias, plasmócitos, linfócitos B, né, em forma de Y, justamente junto com o anticorpo para não deixar essa substância atacar você, ó. Então eles vão se agrupando em volta do vírus, tá vendo, ó? Impedindo o vírus de se ativar e espalhar pelo teu corpo, porque ele entra na tua célula, ele faz isso, ó. Deixa eu pegar aqui só uma... Ele faz o seguinte, tá aqui só é massa sanguínea, certo? Teu sangue. Aí tá aqui o vírus. O vírus, ele vem, se encosta na tua célula. Daí, pessoal, ele deposita o material genético. Ou às vezes ele entra e deposita. Que vai fazer um monte de vírus dentro da tua célula. Fazendo um monte de vírus da tua célula, essa célula ela se rompe. Ela se destrói. Aí vai ter o quê? Mais vírus se espalhando para pegar as outras células do teu corpo. Aí quando isso acontece, a gente vai começando a ter os sintomas da doença, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Vamos passar para frente porque eu não tenho muito tempo, né? E a gente tem umas palavrazinhas para a gente entender o que é. Aí nós temos aqui, pessoal, algumas palavras que são usadas na biologia, né? Infecção, a implantação, crescimento e proliferação dos agressores do organismo hospedeiro, acarretando-lhe prejuízo. Quer dizer, começa a aparecer os sintomas, né? Então eles vão se multiplicando. Isso daí é chamada infecção. Inflamação é a reação de defesa de um tecido em relação à presença do agente agressor. Então você vai ter inflamações no tecido. Essas inflamações é decorrente do quê? Desse agente infeccioso que entrou. Agente infeccioso é qualquer ser capaz de originar a infecção. Certo? Então é o antígeno. Vai lá, entra e aí contamina e faz o seu corpo adoecer, né? Tanto é que o corona já foi comprovado que ele pode trazer sequelas em alguns órgãos do corpo, né? Aí a chamada infecção, né? E a inflamação, por exemplo, pode inflamar o pâncreas, o fígado, o intestino, pode trazer sequelas no cérebro, né? Então a gente tem que ter o maior cuidado, né? Aí a infecciosidade é a característica de um agressor que tenha o poder de infectar. Até que ponto ele vai infectar? E vai aparecendo todos os tipos de sintomas que são estudados, que é a chamada infecciosidade. E como é que pode ser contaminado outras pessoas? É via aérea? É via sanguínea? Porque, por exemplo, da Covid é via aérea, por isso que a gente usa máscara. Mas o da AIDS já é via sanguínea. É o contato na relação sexual ou o contato sanguíneo, né? Então tem várias formas de contaminação. Patogenicidade é a capacidade que o agente agressor de causar doença. Então quando fala qual é o estado patogênico, aí ele apresentou febre, dor de barriga, dor de cabeça, inflamação, inchaço. Isso daí é a patogenia da doença, certo? Virulência é a capacidade de produzir uma doença grave ou fatal. Como é que o vírus se desenvolve? É muito rápido dentro do organismo? E quantas horas ele vai matar? Isso daí é a chamada virulência. Poder imunogênico é o poder do agressor de ser percebido ao desencadear a resposta imune do organismo hospedeiro. Por exemplo, eu estou vacinado. Aí o vírus entrou em mim, né? Em poucas palavras. Aí, só que ele não está tendo eficiência porque o vírus está sendo maior do que os meus agentes de produção para defender. Ah, então isso daí é o poder imunogênico. Até que ponto eu estou imune a essa doença, né? Um exemplo que deu, eu assisti até na CNN um dia desse, dizendo que os portadores do grupo O sanguíneo, eles têm Covid. Mas a
a questão da infecção e da patogenicidade, inflamação, é menor do que daqueles outros grupos sanguíneos, do A, do B, do AB. O O ele tem uma infecção menor, né? Então é um poder imunogênico que a gente tem maior quem é do grupo O, tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa mais à frente. Deixa eu passar aqui. Vale, meu Deus. Quer passar, não? Eu acho que não tem mais nada não, pessoal. Ah, tem uma coisinha ainda. Deixa eu abrir aqui. Fechar aqui. Aí temos para finalizar aqui, a imunidade inata. O que é imunidade inata? É aquela pessoa que nasce com os anticorpos de defesa. E temos a imunidade adquirida. Defesa estimulada pelos micro-organismos. Então, por exemplo, quando você toma uma vacina, aí as nossas células memorizam. E aí começam a produzir agentes de defesa, certo? A inata é aquela quando a gente já nasce. Então, por exemplo, fulano aqui não pega o Covid, vamos supor, no futuro. Por que ele não pega o Covid? Porque ele já tem uma imunidade inata, certo? Ele já tem aquele sistema de defesa contra aquele agente infeccioso. Imunidade adquirida é porque a gente vai tomando as vacinas ou então vamos passando pelas doenças. As doenças são criadas, o sistema de defesa imunológico, e aí a gente não desenvolve mais a doença, né? Porque temos um sistema de defesa, ok? Então, pessoal, eu agradeço a cada um de vocês que tirou o seu tempo de hoje, da sexta-feira, em poder assistir, né, a nossa aula. Para validar, faça um comentário sobre o assunto, certo? Então comente que aí eu marco a sua presença, ok? Então é fundamental quando você participar fazer o comentário, certo? Então agradeço desde já os que estavam aqui. Aqueles que não assistiram agora, assistam depois, né? Tentem recuperar e façam os comentários para eu poder também validar a presença, tá certo? Então eu desejo a vocês um bom final de semana, que Deus proteja cada um de vocês, que seja excelente final de semana na vida de vocês, certo? Um beijo, um abraço e fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tudo de bom na vida de vocês.